Tudo que você falar vai se tornar uma realidade, vai ganhar vida, vai ganhar forma, seja algo positivo ou seja algo negativo. Hoje iremos falar sobre o poder da boca e dos olhos, onde a forma como utilizamos a nossa boca e os nossos olhos determina se serão grandes aliados ou grandes inimigos na nossa vida. Você irá entender que se você souber utilizar os seus lábios e se você tiver a visão de Deus, certamente você já tem meio caminho andado para tornar realidade o que deseja na sua vida. A maioria das pessoas não tem noção do poder que há nas palavras delas. Anote isso. Tudo que você falar vai se tornar uma realidade na sua vida. Seja algo bom ou seja algo ruim, tudo o que dizemos cria forma. Veja o que está escrito em Provérbios 18, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A palavra tem um poder extraordinário. Pela palavra Deus criou o universo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Observamos nesse versículo uma ordem divina, onde primeiro Deus determinou com sua palavra, e depois ele viu aquilo que determinou. Deus viu exatamente aquilo que ele falou. Conosco não é diferente. Nós temos esse poder de, através das nossas palavras, ver o que dizemos ser manifesto em nossas vidas, pois Deus nos fez conforme sua imagem e semelhança, como podemos ver em Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vou contar um caso que ocorreu na igreja. Uma jovem havia aberto um pequeno comércio e as coisas estavam indo bem. Porém, houve a necessidade de demitir uma funcionária que não estava comprometida com o trabalho. Meses depois, esse pequeno comércio acabou fechando. Posteriormente, a moça, que era dona desse pequeno comércio, ficou sabendo que antes de ir embora, a funcionária demitida falou para uma colega de trabalho que aquele comércio iria fechar e não iria para frente. Um jovem procurou também ajuda na igreja, pois nada na vida dele dava certo. Ele não conseguia se firmar em nenhum trabalho, em nenhum relacionamento. E ele disse que durante a sua infância, toda vez que ele errava, o pai dele dizia: "Você não vai ser nada na vida. Você só erra. Você sempre é atrapalhado." E realmente o jovem se tornou aquilo que o próprio pai determinou. É claro que em ambos os casos, as pessoas não conheciam a Deus e não viviam debaixo de suas asas. Não tinham a proteção de Deus. E por não conhecer a Deus, não sabiam usar a palavra a seu favor, e as palavras negativas acabaram tendo efeito na vida delas. Entenda, meu amigo, minha amiga, as palavras podem se tornar bênçãos ou maldições na sua vida. Então que a partir de hoje você passe a usar as suas palavras para levantar a sua vida e não para derrubá-la. Então vimos que Deus viu a terra sem forma e vazia, e pelo poder de sua palavra ele transformou as trevas em luz, e aquilo que estava sem forma e vazio começou a se encher e tomar forma. Se a sua vida está sem forma, está vazia, o bolso está vazio, o coração está um vazio, há um vazio na alma, a vida parece estar sem forma, sem sentido. Então, ao invés de você dizer: "Eu nunca vou arrumar alguém, eu nunca vou ter dinheiro, eu não consigo nunca pagar as dívidas, eu nunca vou melhorar dessa doença", comece a determinar que haja luz na sua vida financeira, haja luz na sua vida sentimental, haja luz no seu corpo, na sua mente. Faça da palavra a sua aliada, pois assim você estará manifestando a sua fé. E o que você disser vai ser ligado no céu, como está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Ou seja, nossas palavras têm poder. Não subestime isso. Você pode ligar ou desligar as coisas no céu. Cuidado com o que você tem falado na sua vida. Entendemos até aqui o poder da palavra. Agora, vamos entender o poder da visão. Uma pessoa só começa a vencer na vida quando ela passa a ter a visão de Deus.
A maioria das pessoas possuem uma visão muito natural das coisas. E uma pessoa que enxerga as coisas apenas de uma forma natural, quando se depara com um desafio na vida, acaba fraquejando e não tem a quem recorrer. Então a pessoa vê diante dos seus olhos uma demissão. Vê diante dos seus olhos uma doença. Vê diante dos seus olhos uma traição. Então a visão natural da pessoa nesse momento passa a influenciar seus sentimentos, seus pensamentos, atitudes e ações. Pois na sua visão natural, essas coisas são um problema enorme e desesperador. Isso acontece porque as pessoas não conhecem a Deus, até acreditam em Deus, mas nunca tiveram uma experiência sobrenatural com Deus. Pois não vivem com Deus, e raramente esse tipo de pessoa se conecta com Deus. Não tem o costume de orar ao acordar, ao dormir, ao comer, vão à igreja somente em batizados ou casamentos, e geralmente visando a festa que haverá depois. Então, a pessoa vive apenas absorvendo o que há de natural desse mundo. E quando surge um deserto, por não conhecerem a Deus, acabam não tendo a visão de Deus, e tentam resolver as coisas na força do braço. Mas quando uma pessoa passa a ter a visão da fé, a visão de Deus, a visão sobrenatural, então, a pessoa passa a focar a sua visão na solução e não no problema. Deus não enxerga o seu problema, ele enxerga a solução do problema. Deus não enxerga a dificuldade, Deus enxerga a oportunidade para mudar sua vida e glorificar o nome dele. Logo a pessoa com a visão sobrenatural passa a enxergar as coisas como Deus. O ponto de vista da pessoa muda. Você enxerga com a visão do alto. Por exemplo, você chega perto de uma construção famosa como a Torre Eiffel e olha aquela construção de 300 metros de altura. E você se sente pequeno diante de algo tão enorme. Porém, se você estiver do alto em um avião e olhar para a mesma torre, sua visão do alto fará você ver a mesma torre de forma tão pequena, que irá parecer que cabe entre os seus dedos. E é dessa forma que passamos a enxergar nossos problemas quando estamos com a visão do alto, com a visão da fé. Um claro exemplo disso é Davi. Todos que chegavam perto de Golias e viam nele um enorme problema, e se desesperavam. Porém, Davi, que tinha a visão de Deus, olhou para o tamanho do gigante e viu que com aquele tamanho seria impossível errar uma pedrada em sua cabeça. Davi enxergou a oportunidade. Seu ponto de vista era diferente, pois ele tinha a visão do alto. Percebe? Então você vê que tudo é a questão do ponto de vista. Um enxerga o problema, outro enxerga a oportunidade. Perdeu o emprego? Então é a minha oportunidade de usar meus dons e abrir meu próprio negócio. Perdeu o relacionamento? Então é a oportunidade de avaliar onde eu errei e determinar com a palavra que virá algo melhor para a minha vida. Perdeu a saúde? Então eu já vejo o meu testemunho e o médico abrindo os exames e dizendo: não tem mais nada. Entenda, meu amigo, minha amiga, a boca e os olhos podem ser amigos ou inimigos na nossa vida. Então, que a partir de hoje você use a sua palavra para determinar bênção na sua vida. Que você determine bênção para esse dia, bênção para essa semana, bênção para os próximos anos, e que Deus agora mesmo abra a sua visão, para que você enxergue as oportunidades que esses problemas trazem para você. Hoje você começa a usar a sua boca e os seus olhos como aliados e não como inimigos. Em nome de Jesus. Obrigado por assistir a esse vídeo. O nosso intuito aqui no YouTube é levar a palavra de Deus para as pessoas. Se esse vídeo te ajudou ou fez sentido para você, por favor, compartilhe. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal, isso ajuda muito o nosso trabalho. E pratique de agora em diante o que falamos aqui. Escreva nos comentários: eu sou uma bênção. Fiquem com Deus.